Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. E não é que a pirralha ecochata foi parar na capa da Time como personalidade do ano? Lembro que quando eu era criança, minha mãe me dava uma baita bronca sempre que eu me intrometia nas conversas dos adultos. E de fato, crianças não devem se meter em assuntos que elas desconhecem quando estes estão sendo debatidos entre adultos. As que fazem isso não passam de pirralhas mal educadas. Greta não é uma cientista, não é uma garota prodígio, muito menos criou algo que pudesse resolver os problemas dos quais ela vaticina. Sua atuação aí no cenário mundial se resume em dar sermões nos mais diversos países, repetindo clichês e narrativas desenvolvidas por adultos que na verdade estão se lixando para a ecologia, porém se utilizam da defesa ambiental para alcançar seus objetivos escusos. Infelizmente, a Greta é um fantoche dos globalistas. Quando ela ganha destaque na mídia, quando ela é chamada para discursar na ONU, ou sai na capa da Time, na verdade toda essa visibilidade não é para ela, uma simples pirralha do leste europeu que deveria estar estudando e fazendo atividades próprias para sua idade, mas sim visibilidade para as ideias dos donos do mundo. Provavelmente, você nunca deve ter ouvido falar no holandês Boyan Slat. Este sim, um jovem prodígio que com apenas 19 anos de idade criou um sistema de coleta de plásticos nos oceanos que vem se mostrando extremamente eficiente e barato. A invenção do garoto holandês trabalha de forma autônoma, explorando as correntes naturais do oceano para atrair resíduos flutuantes. No caso, o plástico encontrado no mar é capturado pelo equipamento e dentro dele é separado do plâncton e filtrado. Posteriormente, é possível recuperar os resíduos para reciclá-los. A invenção tem capacidade de liberar mais de 10 mil toneladas de plástico do mar em até 5 anos. Ao contrário da pirralha, que faz apenas discursos histéricos sem base científica, Boyan traz soluções reais para os problemas ambientais e sem precisar parar a roda do capitalismo ou cobrar mais impostos por isto. No entanto, não vemos a mídia mundial promovendo o rapaz e o seu invento. Para se ter ideia, o número de entradas no Google ao pesquisar o nome dele não ultrapassa 300 mil, enquanto o número de entradas da Greta gira em torno de 180 milhões. Bom, para entender essa dinâmica, primeiro precisamos entender que ativistas como a Greta Thunberg ganham muito dinheiro para promover narrativas de que o mundo está prestes a sofrer uma catástrofe causada pelo homem. Esse tipo de discurso beneficia um número muito restrito de pessoas que estão interessadas somente em poder e controle. Por exemplo, qualquer cientista sério, e que não seja aí financiado por ONGs ambientalistas, sabe que não existe nenhuma comprovação entre a quantidade de CO2 lançada na atmosfera e o aumento da temperatura global. O gás não é um vilão para o nosso ecossistema, muito pelo contrário, o CO2 é o composto mais importante para o crescimento das áreas verdes. O clima não muda por conta da atividade humana. O mundo já passou por períodos mais quentes, mais frios, eras glaciais. Nosso planeta é vivo e por isso modifica, evolui e se adapta, desde muito antes de estarmos aqui. E com certeza continuará o seu ciclo até que um dia um meteoro resolva destruir tudo. Mas até lá, nós não temos poder de controlar a natureza, muito menos as mudanças climáticas. A realidade é que previsões alarmistas são recorrentes na história. E há um bom motivo para isso. Alarmes transformam problemas em emergências, levando o andamento normal e diário da política a uma interrupção abrupta. Diante de uma emergência, somos preparados para obedecer. Somos preparados para seguir líderes que possam nos proteger. É por isso que todo político que defende aí um poder centralizado de cima para baixo coloca as supostas emergências como prioridade. E esse é um dos grandes motivos que alarmes são soados com tanta frequência e tão rapidamente substituídos assim que desmascarados.
Em 1968, iniciou-se um movimento de pânico no qual previa que o excesso populacional causaria grandes ondas de fome. Isso já para a década de 70. E os estudos que mostravam o decréscimo no índice de natalidade, na medida que crescia a riqueza, foram ignorados no auge do pânico. E somente a partir da década de 90 foi consolidada a verdade de que os surtos de fome generalizados são, em geral, fenômenos políticos, conflitos militares e controle estatal sobre os alimentos, como ocorreu na Ucrânia sob o domínio soviético e como ocorre hoje no regime de Nicolás Maduro. Na década de 70, numerosos cientistas começaram a prever um resfriamento catastrófico da Terra. Em 1972, a primeira página do New York Times estava estampado: "O resfriamento global é inevitável." E a matéria estimulava os leitores a se prepararem para outra era glacial. Depois, o resfriamento global caiu por terra e agora as trombetas estão soando para o perigo do aquecimento global. O que fica claro é que o pânico surgirá quando houver interesse em promovê-lo. E nada melhor do que uma situação de alarme que coloque em risco todo o planeta para assim criar sanções, controles e mais impostos. Se os problemas ambientais fossem tratados como problemas locais, como são de fato, e não globais, não teria por que um burocrata pertencente a uma entidade internacional se meter nas políticas locais. Só que desde que o mundo é mundo, o medo sempre foi usado como uma forma de controle e manipulação por parte dos detentores do poder. E para se conseguir um controle político global, se faz necessário criar um clima de alarme e medo entre os cidadãos do mundo todo, para que assim estes aceitem propostas e tomadas de decisões sem resistência. Além do medo, existe um outro sentimento, talvez até mais forte, para deixar o homem suscetível a um comando externo. É o sentimento de culpa. O sujeito com medo e com culpa faz o que for preciso na direção de uma possível redenção e proteção. Agora imagina a humanidade inteira à espreita de um desastre mundial capaz de acabar com o planeta. E o que é pior, desastre esse causado pela própria humanidade. Temos aí o medo e a culpa unidos, a fórmula perfeita para a subserviência. E quem são os únicos poderes capazes de brecar ou adiar a destruição do planeta? A ONU com seus acordos e tratados e as ONGs controladas por agentes globalistas que estão de olho na grana que os governos repassariam a eles após tributarem todo o setor produtivo. Só que enquanto somos distraídos com falsos alarmes, as verdadeiras mazelas do mundo passam despercebidas aos olhos da elite global. Na Venezuela, a mortalidade infantil cresceu 75% nos últimos 5 anos. No Zimbábue, a cada 1000 crianças, 90 morre de inanição antes dos 5 anos de idade. Na Coreia do Norte, assim como em Cuba, o ser humano não tem o direito fundamental de ir e vir. Em mais de 30 países da África e do Oriente Médio, por conta aí do fundamentalismo islâmico, meninas ainda sofrem mutilação genital. Em todo o mundo existem 200 milhões de crianças famélicas. No entanto, nenhuma dessas vítimas do socialismo e nenhuma garotinha oprimida pelo Islã ganham a simpatia do George Soros ou recursos da Open Society Foundation. Bom, e essa semana, como sabemos, Bolsonaro chamou a Greta de pirralha. Isso só aconteceu porque a ativista denunciou que os índios brasileiros estão sendo mortos apenas por tentarem defender a floresta amazônica. E ainda dando a entender que o governo federal está sendo cúmplice desses homicídios. E esta é a prova mais contundente de que a última capa da revista Time estampou a foto de uma pirralha que não deveria se meter nos assuntos dos adultos. Historicamente, o índio nunca foi protetor da natureza. Antes da América ter sido colonizada pelos europeus, os povos nativos desse país tropical viviam explorando o meio ambiente e não preservando.
Os índios se estabeleciam em um local e exploravam todos os recursos disponíveis. Quando estes se esgotavam, buscavam outra região para explorar. Ou seja, nesse contexto, se eles se importassem mesmo com a preservação ambiental, morreriam. Hoje, os índios querem explorar e comercializar as riquezas naturais de suas terras. Assim como o homem branco, eles querem dinheiro, querem andar de carro, navegar na internet e assistir filme no Netflix. A denúncia leviana da Greta se baseia única e exclusivamente em dados que apontam que cerca de 30 indígenas foram mortos no Brasil durante esse ano. Porém, o que a garota desconhece é que a maioria desses índios não morreram enquanto estavam em suas reservas, impedindo que árvores fossem cortadas por madeireiros malvados. Esses índios foram mortos em disputas de terra, onde provavelmente matariam também. Situação essa que foge completamente ao controle do governo federal. Mas enfim, para encerrar aí, pois hoje eu não pretendia fazer um vídeo muito longo, a grande verdade é que as pessoas no mundo todo já estão cientes da hipocrisia da esquerda progressista, assim como desconfiam do altruísmo e do alarde ambientalista dos seus mandatários. Em face disso, estes resolveram apelar para uma estratégia extremamente covarde. Estão utilizando crianças para defender e promover suas narrativas ideológicas. Dessa forma, todo ataque contra o argumento da esquerda passa a reverberar como um ataque contra a própria criança. Na Espanha, ativistas da causa LGBT estão se utilizando de Elsa Ramos, uma menina transexual de 8 anos, como símbolo da sua luta. A garota chegou a discursar na Assembleia da Extremadura. Aí eu te pergunto, será que esta inocente criança de fato tem consciência do que ela está fazendo e do que ela está defendendo? Eu não duvido que daqui a pouco vamos ver crianças militando a favor do aborto ou a favor da liberação das drogas. E por hoje é isso aí. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Curte e compartilha o vídeo para ele ganhar relevância. Confere se você continua inscrito no canal. E se você acha importante o trabalho que eu venho fazendo e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Então até o próximo vídeo. Valeu!